fraude ou fatalidade, a história do ataque ao Rainbow Warrior. Para silenciar protestos contra testes nucleares no Pacífico Sul, o governo da França tomou uma decisão extrema, algo que jamais deveria ter acontecido. Esta é a história de um atentado que chocou o mundo, ocorrido no porto de Auckland, Nova Zelândia. Uma explosão violenta quebrou o silêncio da noite, despertando moradores de Auckland. O estrondo vinha do porto. O alvo era o Rainbow Warrior, navio do Greenpeace, ancorado em Auckland. Aguardava seguir rumo ao atol de Mururoa. Lá, a França realizaria mais uma rodada de testes nucleares. Naquele período, explosões nucleares eram parte da política estratégica de grandes potências, comum desde a Segunda Guerra Mundial. Mas para os ambientalistas, aquilo era inaceitável. O Rainbow Warrior viera das Ilhas Marshall, onde ajudou a evacuar moradores de áreas contaminadas por testes nucleares. Em Auckland, preparava-se para monitorar os testes franceses e protestar diretamente na área das explosões, mas ele jamais chegaria ao seu destino. Parte da tripulação descansava quando o impacto sacudiu a embarcação. Pensaram que outro barco colidira, porém, rapidamente ficou claro que era algo muito mais grave. Uma bomba havia sido detonada. O explosivo abriu um enorme rombo próximo à casa de máquinas. A água invadiu rapidamente o navio. A tripulação correu para sair. Como o barco estava atracado junto ao cais, muitos conseguiram pular diretamente para o pier. Tudo indicava que todos estavam a salvo, mas não estavam. O fotógrafo português Fernando Pereira, integrante da equipe, decidiu retornar ao interior da embarcação. Enquanto ele ainda estava dentro do navio, uma segunda explosão ocorreu. Essa detonação foi fatal. Fernando Pereira morreu ali, preso no interior do barco que afundava. A Nova Zelândia entrou em estado de choque. Quem teria cometido aquele atentado em pleno território neozelandês? A posição da segunda explosão, próxima às hélices, indicava que o objetivo era impedir que o navio voltasse a navegar. A pergunta era inevitável. Quem tinha interesse em parar o Greenpeace? A resposta apontava para a França. Desde a década de 1960, o país realizava testes nucleares na Polinésia Francesa. Os protestos ambientais vinham crescendo e diversas nações do Pacífico Sul já haviam declarado a região como zona livre de armas nucleares. A presença do Rainbow Warrior representava uma ameaça política e simbólica aos planos franceses. Para neutralizar essa ameaça, foi montada uma operação secreta de sabotagem. A missão envolveu agentes do serviço secreto francês, identidades falsas e uma logística sofisticada. Explosivos foram transportados da Europa até a Nova Zelândia. Alguns agentes chegaram ao país, fingindo ser turistas. Eles visitaram o navio quando estava aberto ao público, observaram sua estrutura e estudaram a melhor forma de executar o plano. Na noite do atentado, mergulhadores se aproximaram discretamente da embarcação e fixaram 2 cargas explosivas no casco. A intenção, ao que tudo indica, era apenas danificar o navio para impedir sua viagem. Mas o resultado foi muito mais grave. Um homem morreu e um escândalo internacional estava prestes a explodir. A polícia neozelandesa reagiu com rapidez e iniciou uma das maiores investigações da história do país. Em poucos dias, 2 agentes envolvidos foram presos. Outros participantes conseguiram fugir para a Austrália. Lá, chegaram a ser detidos, mas acabaram libertados por falta de base legal imediata para mantê-los presos. Posteriormente, deixaram o território australiano com a ajuda francesa. Outros envolvidos também escaparam. Houve agentes que utilizaram documentos falsos, rotas alternativas e até infiltração prévia em escritórios ligados ao Greenpeace para monitorar os planos da organização. No início, o governo francês negou qualquer participação no ataque, mas as evidências eram fortes demais.
Diante da pressão internacional e das provas apresentadas, a França acabou admitindo oficialmente a operação. A revelação provocou um escândalo diplomático de grandes proporções. O ministro da Defesa francês renunciou. A reputação internacional do país sofreu forte desgaste. A operação, que deveria ser secreta e cirúrgica, transforma-se em um desastre político. Enquanto isso, na Nova Zelândia, os 2 agentes presos foram julgados e condenados à prisão. No entanto, a França iniciou uma intensa pressão diplomática e econômica. Houve ameaças de retaliação comercial e negociações mediadas internacionalmente. Um acordo foi alcançado. Os agentes seriam transferidos para uma base militar francesa no Pacífico. Permaneceram detidos por pouco tempo. Alegações de problemas de saúde e circunstâncias pessoais levaram à repatriação antecipada. Na França, foram recebidos sem grande punição pública a menos e até promovidos dentro da estrutura de inteligência. O caso gerou indenizações milionárias. A França compensou o governo da Nova Zelândia, o Greenpeace e a família de Fernando Pereira. O Rainbow Warrior, severamente danificado, não pôde ser recuperado. Após perícias, decidiu-se por seu afundamento deliberado em águas neozelandesas, onde passou a servir como recife artificial e memorial submerso. Com os recursos recebidos, o Greenpeace adquiriu uma nova embarcação. O Rainbow Warrior 2, a organização seguiu com seus protestos. Apesar do escândalo, os testes nucleares franceses continuaram por anos. Somente após forte pressão internacional e dezenas de explosões realizadas é que a França encerrou definitivamente seu programa de testes na região. O atentado contra o Rainbow Warrior tornou-se um marco histórico do ativismo ambiental global. Mostrou até onde um governo pode ir para proteger interesses estratégicos menos, mas também evidenciou que a mobilização internacional pode gerar consequências reais. O navio foi afundado, mas sua história não. Seu legado permanece como símbolo de resistência, memória e luta contra o poder nuclear. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e inscreva-se para acompanhar outras histórias marcantes da navegação mundial.